Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo um apetite pecaminoso. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12 e 13. Dizem assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 8 de outubro de 2024. Glorioso, perfeito, santo, justo Deus, é no nome de Jesus Cristo que estou aqui em oração. Quero te apresentar a cada pessoa que me ouve, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título para a palavra do dia, dizendo um apetite pecaminoso. E eu quero dizer que desejos carnais, desejos que o nosso corpo treme por ele ou por esses desejos. Desejos em que a nossa carne nos inclina, nos obriga, nos manda pecar. São apetites pecaminosos. O corpo é como se fosse o nosso corpo, né? Nossa carne. É como se fosse um animal, sabe? Feroz e com muita fome. E uma fome que nunca cessa. É uma fome insaciável. E aí, nós devemos ter muito cuidado, porque Paulo diz uma certa vez que todo o pecado é fora do corpo. Mas tem um pecado que é o pecado que atinge diretamente o corpo. E a gente sabe que nosso corpo deve ser templo e morada do Espírito Santo. E o nome desse pecado que atinge diretamente o corpo, e é sobre isso que eu quero falar hoje, chama-se o pecado da prostituição. Eu estou falando aqui de prostituição no sentido mesmo erótico da palavra, tá? Porque prostituição é tudo aquilo que você vai fazendo e vai manchando alguma coisa. Se prostitui uma palavra, se prostitui um pensamento. Mas a prostituição que Paulo fala aqui, sobretudo esse texto que eu li, base, na primeira carta dele aos Coríntios, quando ele fala que os nossos corpos são membros de Cristo, esse tipo de prostituição é exatamente tudo aquilo que envolve a sensualidade, a luxúria, a sexualidade. Nós temos um corpo, um organismo vivo, que é dotado de vários órgãos, e que cada órgão tem os seus sensores, e que, dependendo do estímulo, dependendo da força mental que eu dedique a este tipo de órgão do meu corpo, eu poderei estar levando esse órgão a me trazer um prazer que talvez não seja lícito, legal diante de Deus. O envolvimento sexual deve ser sempre como a Bíblia recomenda, como foi orientado
assim para a humanidade quando Deus fez Adão e Eva. É homem e mulher. Até mesmo aqui nesse quesito prostituição, Paulo está, de uma forma indireta, falando sobre os prazeres sexuais individuais, a manipulação dos órgãos sexuais, desculpa a expressão nesse termo, do próprio indivíduo com ele mesmo. Isso é pecado também. E tem tanta gente que faz isso, até mesmo com a desculpa de que é uma situação saudável a nível de medicina, de ciência. Eu não vou falar sobre medicina e ciência, estou falando sobre a pureza espiritual que cada cristão deve ter diante de Deus. Ele diz nessa leitura aqui que eu li, versículo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, todas as coisas me são lícitas. Ele quer dizer, tudo isso aí, no sentido de satisfação para a carne, é lícito. Não é proibido uma pessoa se relacionar sexualmente com alguém ou fazer sexo de uma forma solitária, aquele prazer individual que eu acabei de falar agora há pouco. Não é uma coisa ilegal. É isso que Paulo quer dizer. Isso é lícito, no sentido da lei dos homens. Mas, ele diz, nem todas essas coisas que são lícitas, que são legais, me convém fazer. Não é porque alguém bebe e beber não é crime que eu vou beber também. Não é porque alguém tem mais de uma companheira ou um companheiro, né, para relacionamento, que eu também devo ter. É lícito, não tem proibição, não é crime, mas para mim não convém. É isso que Paulo quis dizer. Paulo diz até assim, tudo isso aí que é lícito e que não me convém fazer, eu vou me esforçar e não vou deixar ser dominado por nenhuma dessas coisas. É muito difícil a gente dominar o próprio corpo. O corpo é meu, faço o que quero, né? Na nossa privacidade, no nosso íntimo, no nosso banheiro, toalete, né? No nosso quarto. Quem manda sou eu. Mas nós temos um Deus que vê tudo. Deus vê até na escuridão. Deus consegue ver nas trevas. Quanto mais uma luz de banheiro, uma luz de quarto. Devemos ter muito cuidado. Hoje está muito difícil você andar sem ter que olhar, né, para as pessoas. Você tem que olhar ou para cima, para Jesus, pedindo misericórdia, ou literalmente para baixo. Mas aí você pode cair, fisicamente falando. Porque no que diz respeito às vestimentas, no sentido feminino, vou falar no sentido feminino, porque mulher tem o que mostrar. Homem, eu sempre digo, já disse uma vez, quando eu estava ministrando em um lugar, que o homem é feito uma tábua. É uma coisa reta, não tem o que mostrar. A mulher não. A mulher tem curvas, tem silhuetas. E isso chama a atenção dos homens, sobretudo. E hoje, muitas vestes, muito tipo de roupa, né, sensualiza mais ainda o corpo feminino. E a gente vê isso na rua, publicamente. E isso ninguém vai impedir. Isso não é crime. As mulheres andarem são elas. Mas aí eu, como homem, sobretudo querendo viver uma vida íntegra diante de Deus, se meus olhos carnais, se deparar com a cena que pode mexer com o meu lado corporal me levando para a prostituição, eu peço misericórdia a Deus e não olho de novo, não. O primeiro olhar é acidental. Eu nem posso ficar mantendo o primeiro olhar, nem posso olhar a segunda, terceira, quarta, quinta vez. Bom, gente, é muito sério isso. Queria ter mais tempo para falar sobre esse assunto de prostituição, porque tem muita gente fazendo tanta coisa certa para Deus,
mas deixando a desejar no sentido dos prazeres que o seu próprio corpo oferece. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele manda mortificar esses nossos membros. É o versículo 5 do capítulo 3. Nós temos membros. A mulher tem, o homem tem. E eu entendo que Paulo está dizendo aqui, ó, mortifique esses membros que te levam para a prostituição. Estão sobre a terra. Aí ele fala aqui, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado. Lembra do tema que eu dei aqui? Apetite ou o apetite pecaminoso. Paulo, quando fala aqui o apetite desordenado, não é comida de panela, não é feijão, arroz, macarrão, farinha, cuscuz, jabá, charque, inhame, batata doce, não. Paulo está falando exatamente do apetite desordenado sexual. Que tem até pessoas que chegam... Vamos falar aqui de cônjuges. Isso vai até para cônjuges crentes, maridos e mulheres crentes. Que o cônjuge já tem o seu limite, chegou no limite, mas o outro não respeita, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Fica abusado se o outro não concordar. É o apetite desordenado. Então, gente, vamos pedir a Deus que Deus nos ajude, que tenhamos sempre controle sobre o nosso corpo. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.